Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E hoje, como sempre, temos aqui uma convidada de excelência com uma história de vida e uma profissão, uma caminhada muito interessante. Recebo hoje a nossa querida amiga doutora juíza militar. Nós aqui no DF nos referimos ao juíza auditora, né? Mas juíza militar federal da primeira circunscrição do Rio de Janeiro, é isso? Da primeira auditoria da primeira CJM. Doutora Mariana Aquino. Seja muito bem-vinda no nosso podcast, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E é interessante a doutora Mariana, embora eu já tivesse encontrado com ela, obviamente, nos espaços digitais, ouvindo algumas histórias de vida dela, não a conhecia pessoalmente, através de uma amiga em comum, a nossa querida Tenente Coronel Renata. A gente, numa conversa sobre questões afetas ao feminicídio, à violência doméstica, trouxe o nome da senhora, e depois eu fui ligar o nome à pessoa, inclusive ela falou, olha, não deixe de convidá-la, porque vai ser uma excelente entrevista. De fato, quando eu liguei a pessoa o nome, eu falei, tenho que trazê-la aqui, e ela está aqui, atendeu ao nosso chamado, com a agenda lotada, mas estando aqui em Brasília, no reunião no CNJ, né? Uhum. Está aqui hoje e vai poder aqui num bate-papo entre dois amigos contar a sua história. E, doutora, eu já começo perguntando, antes de ser juíza militar, qual era a profissão da senhora? Bom, eu era oficial da FAB, da Força Aérea Brasileira, né? Eu sempre brinco contando a minha história, Luciano, que é muito curiosa, porque eu não tinha nenhum militar na minha família naquela época. Hoje em dia até tem um primo que é da Marinha. E aí, eu nem sabia sobre justiça militar, direito militar, não tinha ideia, porque na faculdade não ensinam isso, né? Exato. Não tem essa cadeira, infelizmente. E aí eu me formei e eu queria ser juíza porque eu me apaixonei por direito penal. Falei, não, vou ser juíza. Só que logo que eu me formei, saiu a emenda constitucional 45, precisava de 3 anos de atividade jurídica. E aí uma amiga minha passou no concurso da FAB, porque não tinha o quadro de carreira, tinha só o quadro temporário para assessor jurídico, e ela me falou do concurso. Falei, quer saber, eu vou fazer. Aí eu fiz, passei, e eu descobri um mundo que eu me apaixonei. E fiquei na FAB 9 anos. Por quê? Eu fiquei no 5º Comar 6 anos, depois fui transferida para Brasília, para o CONGEP, Comando Geral do Pessoal, e fiquei cedida para a auditoria militar aqui em Brasília, para a segunda auditoria da 11ª CJM. Então eu fiquei assessorando juízes. E já era na época que eu estava fazendo concurso. Então isso me ajudou muito. E eu guardo com muito amor, muito carinho essa época de FAB, que me ajuda muito também agora na judicatura. Olha que interessante, né? Também eu tenho um carinho muito especial pela Força Aérea Brasileira, já integrei, né, os quadros, tenho essa honra, esse grande aprendizado de, antes de ingressar também na Polícia Militar Federal, na nossa academia, também ter servido a Força Aérea, inclusive assessoria civil e assessoria jurídica do 6º Comando Aéreo também. Olha só. Então já militava ali na área do direito e que foi ali que, de fato, né, eu me encontrei também com direito, né? E também, né, inclusive quando eu fui servir a aeronáutica à época, eu pedi para servir, que não era muito comum na época, né? Mas eu corri atrás para servir, porque de fato eu tinha essa intenção e esse sonho de ser militar. Depois abri o concurso e eu fui para a Polícia Militar. E eu fico imaginando 6 anos, né, que a senhora falou de experiência na FAB. 9 anos, 9. quase uma década. Então, com certeza, esse período que a senhora permaneceu serviu, inclusive trabalhando, né, assessorando um magistrado, serviu muito de apoio à função que a senhora exerce hoje, né? Nossa, foi muito bom, muito aprendizado, tanto assessorando, né, os comandantes e também os encarregados de inquérito, de sindicância, atuando nessa área, também assessorando juízes, porque aí eu já estava fazendo as sentenças, as decisões, eu já vivia naquele dia a dia, assistia às audiências, e eu já me visualizava, Luciano, naquela época, porque assim, aí voltando um pouquinho, quando eu descobri que existia justiça militar e tudo, falei, gente, eu quero ser juíza da justiça militar. Só que logo que eu entrei, tinha acabado de ter um concurso, e o nosso quadro é muito pequenininho. Somos 39 juízes federais da justiça militar, então a nomenclatura não é mais juiz auditor, era uma nomenclatura histórica, que foi modificada em 2018 para a justiça militar da União, para a justiça militar estadual não, foi em 2004, mudou para juiz de direito do juízo militar, então não existe mais a nomenclatura juiz auditor, mas as pessoas ainda falam no corriqueiro porque se acostumaram, né? E aí eu fiquei esse tempo estudando e tudo mais, e quando eu entrei eu falei, eu quero ser juíza. E esperando abrir o concurso. Quando abriu o concurso, eram só 6 vagas, eu falei, gente, esse é o concurso da minha vida, eu tenho que passar porque é isso que eu quero, eu amei aquela área. E é só penal militar.
E aí eu estudei, deu tudo certo, graças a Deus, mas esse tempo todo foi de muito aprendizado. E eu brinco que eu falo que eu tirei a farda e coloquei a toga, porque foi exatamente isso, né? Acabou meu tempo de FAB e eu já logo tomei posse na magistratura. E Mariana, isso que você falou é interessante, né? A gente esclarecer ao público, né? De fato, inclusive esses concursos, geralmente quem concorre são militares que têm uma formação na área jurídica, né? Dificilmente um civil, a não ser que tenha um contato ali com a família para conhecer o direito penal militar, o processo penal militar. E a gente percebe, né, nos bancos universitários que são disciplinas que, de fato, não têm uma atenção, né? Tem o processo administrativo, o direito administrativo. E eu trabalhei 9 anos na Corregedoria de Polícia Militar e a gente percebia claramente isso, uma deficiência de alguns advogados que militam na área, com exceção daqueles que já eram militares, foram para a reserva ou saíram das forças policiais, militares, obviamente, né, ou das Forças Armadas e foram atuar junto à Justiça Militar, porque é um mundo diferente. E isso é importante a gente ter um olhar adequado, e a gente já percebe que hoje já existe uma série de pós-graduações na área. Há um movimento dentro da Ordem dos Advogados muito interessante nas comissões e subcomissões pelo Brasil inteiro, né, de direito militar, que congrega e justamente tem esse trabalho de esclarecer a sociedade sobre a importância, né, de valorização do direito militar. Até porque também, doutora, e até eu gostaria de aproveitar esse gancho para perguntar para a senhora, porque de modo geral a sociedade às vezes entende como desnecessária, acha que é um gasto que não havia necessidade de ter uma justiça específica para os militares, ainda mais no caso das polícias militares e corpos de bombeiro, né? E também outras críticas no sentido de dizer que é uma justiça corporativa. E nós que somos militares, nós percebemos ao contrário, né? A gente sentimos na pele um controle demasiado de várias instâncias de controle interno e externo. No caso das polícias militares, além do Ministério Público tradicional, a gente tem o Ministério Público Militar, a gente tem corregedoria, a gente tem ouvidoria. Então, é um sistema que aperta muito e muito efetivo, né? E eu gostaria de ouvir a senhora a respeito desse ideário muito presente no senso comum a respeito desse corporativismo das instituições, né, de justiça militar. Eu acho que, infelizmente, Luciano, existe muita ignorância sobre a justiça militar, sobre as forças armadas, as polícias militares, os bombeiros, porque quando a gente vai analisar as estatísticas, as condenações são muitas na justiça militar. E rápidas, né? E tem que ser rápida, porque precisa ter ali um reflexo para aquela tropa, ele precisa ver o reflexo daquela ação. Então é importante caráter que a educativo da pena, né, doutora? Exato, que a justiça militar seja célere. Isso em qualquer área, a justiça deveria ser célere, mas no nosso caso, como os militares, tanto os federais quanto os estaduais, eles são cidadãos diferenciados, porque eles têm uma regra de conduta diferenciada, é claro que a gente não pode ter a quantidade de processos que a justiça comum tem, senão representaria a falência total do Estado brasileiro. A gente tem um número menor, lembrando que a Justiça Militar da União processa e julga militares e civis que pratiquem crimes militares, diferente da Justiça Militar Estadual, que apenas processa e julga militares estaduais. Mas é bem interessante pontuar que as pessoas têm desconhecimento sobre a Justiça Militar, primeiro, que é um órgão do Poder Judiciário, constitucionalmente previsto, ou seja, não é uma justiça de exceção. O Superior Tribunal Militar, os tribunais de justiça militares não são tribunais de exceção. Os juízes militares convocados, eles trazem a experiência da caserna, que vai agregar ao conhecimento técnico-jurídico do juiz, e eu entendo que a justiça militar é essencial ao Estado democrático de direito. É muito importante ter uma justiça que combine esse conhecimento de caserna e conhecimento técnico-jurídico do juiz, porque muitos juízes não tiveram vivência militar. Muitos não. Então, assim, é interessante, por exemplo, no nosso curso de formação, que a nossa escola de magistratura, a grande preocupação era a gente conhecer a atuação das 3 forças. Então, a gente foi para o Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia. A gente participou de uma atividade, a gente colocou todo o equipamento que o militar que vai atuar numa GLO tem que colocar, passaram um videozinho de uma situação, tem um refém, não sei o quê, vocês vão ter que entrar lá e salvar o refém. Olha, mas é uma loucura, porque assim, a gente coloca aquele equipamento, já sente o desconforto, aquele capacete já fica pesado, tudo embastado. Quente. Tudo. E aí deram pra gente um fuzil com tinta, né? E a gente tinha que fazer o percurso. Aí aparece uma pessoa com uma camisa camuflada, calça jeans e chinelo. E vem gritando e não sei o quê. Então assim, o militar, ele é treinado pra em segundos decidir. E a gente vai analisar aquilo com uma caneta.
A gente precisa saber o que se passa, como é que é essa vivência. E a nossa escola de magistratura tem essa preocupação. Então a gente fez esse treinamento, a gente foi para as unidades da Marinha, para as unidades da FAB, vimos como é que é essa atuação e a gente está sempre fazendo aperfeiçoamentos também nesse sentido e tendo atuações interinstitucionais, que é bem importante, porque a Justiça Militar ela precisa também estar perto dos jurisdicionados. Eu faço questão de ir nas organizações militares, a minha agenda é super apertada, mas eu faço questão de ir lá para palestrar, principalmente sobre a questão da proteção jurídica à mulher militar. Às vezes eu vou falar sobre crime militar, porque eu acho importante isso, sabe? Então essa questão da visão que a justiça militar é corporativista, ou que deveria ser extinta, é a visão de quem não conhece a justiça militar de fato. Doutora Mariana, eu fico muito feliz nesse relato e nesse cuidado no curso de formação dos nossos magistrados militares, dessa experiência que os senhores foram submetidos, né? É interessante, o nosso batalhão de operações especiais também tem recebido já há algum tempo promotores, juízes, jornalistas também, para que de fato os coloquem em situações, obviamente, dentro da segurança, mas para que eles se aproximem um pouco da realidade do policial militar numa operação, do militar das Forças Armadas, no caso de uma garantia de lei e de ordem, para que, porque há uma crítica também demasiada em relação àquele que é julgado por um juiz, no sentido de dizer que é muito fácil, num ambiente controlado, com ar-condicionado, você analisar os autos processuais, ouvindo algumas testemunhas e julgar, né? Uhum. Então é muito interessante e muito importante que, de fato, o magistrado ele tem essa percepção. E a gente, de modo geral, pelo menos os juízes militares que eu conheço, a doutora Catarina e outros exemplos de grandes magistrados que nós tivemos aqui no DF, doutor Ivatônia, todos eles muito inseridos e muito conhecedores da realidade das polícias militares, da Polícia Militar, no caso do DF, e do Corpo de Bombeiro. Uma outra questão que eu gostaria que a senhora comentasse, que é importante mencionar, é que a condição de militar, por exemplo, eu creio que boa parte da população já tenha conhecimento, mas existe uma série de restrições e direitos que é comum ao civil, que não é aos militares, né? Nós tivemos até recentemente algumas decisões, uma legislação que inclusive foi considerada, se eu não me engano, inconstitucional a respeito da prisão. Uhum. Da possibilidade de prisão do militar fora de situações de flagrante, ou mandado judicial. Tem a questão também de direito de greve e uma série de outros direitos que são assegurados ao civil que não é assegurado ao militar, fora os deveres, que são... Então, a especificidade da atividade faz com que o direito ele tenha que ter um direito próprio para essas circunstâncias, né? Uhum, exatamente. E uma coisa interessante que você mencionou também é que muitos advogados que atuam na área, eles atuam na área comum, no crime, no criminal comum, e chegam para a justiça militar e acham que é igual, mas não é. Primeira coisa, que tem um conselho de justiça quando o militar pratica o crime militar, então ele tem que se dirigir a esse conselho de justiça, ele tem que saber que tem um código de processo penal militar completamente diferente do CPP comum, ele tem que saber essas especificidades, como você mencionou. Então, se a pessoa não conhece, ela não vai saber entender ali para poder exercer sua atividade, e por isso, hoje em dia, é muito bom que tenha muitos cursos de pós-graduação em direito militar. Eu fico muito feliz de ver o crescimento do direito militar, porque é importante para o militar entender os seus direitos e também para os advogados, para a população em geral, para entender como esse regime jurídico diferenciado do militar, porque ele é um cidadão diferenciado em virtude da especialidade da matéria que ele atua. E, doutora Mariana, é interessante, Por exemplo, alguns desentendimentos que acontecem no meio profissional, que é comum entre civis, Às vezes um empurrão, uma fala mais exasperada, até direcionada ao chefe, que no meio civil, considerado assim, obviamente não é o adequado, mas passa batido essas situações. Que no meio militar não, inclusive é crime, Uhum. Pequenas coisas que assim até a gente comenta, conversando com alguns civis, de algumas questões que acontecem no meio militar, e eles ficam espantados, mas por isso ele desceu para o presídio, um cidadão de bem, passou a noite em um presídio militar porque fez isso com outro, apenas isso.
As pessoas têm muito... Por exemplo, no CPM a gente tem alguns crimes que para o cidadão comum isso não seria uma conduta criminosa, seria assim, uma atitude errada, não ética no trabalho, mas que para o militar é crime, né? Por exemplo, dormir em serviço, embriaguez em serviço, abandono de posto, e as pessoas não entendem que justamente por o militar estar calcado nesse regime da hierarquia e da disciplina, que são os princípios básicos, né, que regem esse ordenamento jurídico, então é completamente diferente esse regramento, e por isso o civil não consegue enxergar e compreender essas situações, mas existe uma motivação, uma legislação que abarca essas situações, então é importante a gente pontuar, porque também o nosso Código Penal Militar, ele é de 1969, o CPPM também, o Código de Processo Penal Militar, são legislações anteriores à Constituição Federal de 88, então a gente precisa fazer sempre uma filtragem constitucional, porque alguns dispositivos não foram recepcionados, mas também tendo em mente que precisa analisar sob a ótica da hierarquia e da disciplina. Então tem um doutrinador que ele fala que a gente precisa colocar o óculos da hierarquia e da disciplina para analisar essas situações. Eu acho muito feliz essa comparação, porque é justamente isso. Às vezes para o cidadão comum ele não tem noção do impacto que vai ter o trabalhador dormir em serviço. Nossa, é errado ele dormir em serviço. Mas e o militar? O militar está de serviço, ele está ali guarnecendo aquela organização militar, e o fato dele dormir em serviço vai causar um prejuízo, né, um perigo abstrato ali, de um prejuízo para a segurança das instalações. Então tem uma motivação por trás da lei. E, doutora Mariana, uma outra questão nós tivemos, assim, talvez recente, né, a gente pode dizer assim, recente, uma alteração legislativa que impactou muito o dia a dia das corregedorias das polícias militares, né, no sentido de considerar crime todo e qualquer ato ilícito praticado pelo policial militar em serviço, né? Antigamente, praticamente, nós só tínhamos os crimes propriamente militares. Então, ampliou consideravelmente o raio de ação da auditoria militar aqui do DF e também do Ministério Público, né? No sentido porque, obviamente, todo e qualquer ilícito praticado pelo policial, que antigamente era tratado pelo Código Penal comum, passou a ser regido pelo Código Penal Militar, né? Então, isso ampliou consideravelmente o número de inquéritos policiais militares, né? E impacta para a tropa, porque antigamente uma questão que demorava anos e às vezes até prescrevia em virtude da quantidade de processos na justiça comum, na justiça militar não. Então, isso interferiu muito no dia a dia do policial, porque algumas questões que eram tratadas como transgressão de disciplina, porque obviamente o processo estava correndo na justiça criminal comum ou até na delegacia, antigamente o que acontecia era que se abria uma sindicância. Lógico, dependendo, se fosse uma circunstância mais gravosa, até um conselho de disciplina, né, para aquele policial com estabilidade, ou um processo administrativo de licenciamento para aquele que não tivesse estabilidade assegurada. E hoje não, hoje instaura-se um inquérito, obviamente o policial militar já tem que constituir um advogado, há um custo, né, e esse processo ele dificilmente vai prescrever, porque a justiça militar ela é rápida. Então é importante, e às vezes a sociedade não tem conhecimento de como a justiça evoluiu nesse sentido, obviamente na questão do controle, mas com impacto significativo no dia a dia do policial militar, né? A Lei 13.491 de 2017, ela que promoveu esse alargamento da conceituação de crime militar, porque antes crime militar era só o que estava no Código Penal Militar. Então, para ser considerado crime militar, a gente precisa de duas espécies de tipificação. A direta, que é aquele fato se encaixar numa norma penal incriminadora, e a indireta, que é se encaixar no artigo 9º. E antes a gente tinha só esses dois enquadramentos, mas no Código Penal Militar. Agora, por conta dessa lei, a conduta praticada, por exemplo, pelo militar em serviço, desde que prevista no Código Penal comum ou na legislação extravagante, mas desde que se enquadre no artigo 9º, vai ser considerado crime militar. Então, atualmente, um crime de abuso de autoridade praticado por militar em serviço vai ser processado e julgado na Justiça Militar. Um crime de assédio sexual praticado por um militar, né, no trabalho ou em decorrência dele. Por exemplo, 2 militares da ativa, que o artigo 9º, inciso 2, alínea A, prevê crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa é crime militar. Vai ser de competência da Justiça Militar. Então, de fato, aumentou muito a quantidade de processos. E eu entendo que a Polícia Judiciária Militar, ela precisa se especializar nesse sentido. Por quê? Diferente da seara comum, quando acontece algum crime, tem uma delegacia de polícia especializada, com um delegado de polícia de carreira, para apurar aquele fato. E a gente, no âmbito da Justiça Militar e do regime jurídico militar, quem vai apurar isso, na verdade, é o militar.
O nosso Código de Processo Penal Militar prevê que a Polícia Judiciária Militar será exercida pelos militares. E aí o encarregado tá lá direitinho no código quem vai ser, depende de se tem um indiciado ou não, mas vai ser um oficial, de preferência não, de posto não inferior a capitão ou capitão-tenente, que vai apurar isso. Então fica tudo ali dentro, e a Polícia Judiciária Militar, aquele militar que for nomeado encarregado, normalmente ele não tem o conhecimento jurídico. Nas polícias eu acho que até é um pouco diferente, porque muitos militares têm. A maioria dos oficiais são bacharéis em direito. No curso de vocês de formação não sai bacharel em direito, né? Não. Porque em algumas sai bacharel polícias... em ciências policiais, né? Mas uma carga horária intensa de direito. Isso e é a muito maioria, bom. Depois que sai da academia, acaba fazendo o curso de direito. Isso é muito bom. Mas, por exemplo, no âmbito das Forças Armadas, poucos têm conhecimento jurídico. Então, vai lá um militar, não sei, um engenheiro, ele é nomeado encarregado e ele vai ter que adotar todos os procedimentos ali previstos no CPPM, cada situação é bem específica, né? No caso de flagrante é mais complexo ainda, né? Que tem que presidir auto-prisão em flagrante, Exato. né? E assim, no caso do DF é mais tranquilo porque o Estado o Distrito Federal é pequeno, né? Uhum. Então a nossa corregedoria assume esse papel de delegacia de polícia judiciária militar. Eu trabalhei 9 anos na corregedoria e a gente tinha a escala, né, de delegado de plantão, entre aspas, até depois a gente não pôde mais usar essa nomenclatura. Uhum. E tinha um oficial, até hoje tem um oficial de plantão, então qualquer crime militar que aconteça é levado a essa autoridade para que proceda na prisão em flagrante do militar. Uhum. Né? Então, de fato, eu imagino em estados, né, extensos, como é complexo as polícias militares operarem, né, para que tenha sempre um oficial especializado e conhecedor da matéria para que não cometa ilegalidades, né, no curso da autuação. Às vezes flagrante. não é nem questão de ilegalidade, porque a gente nota que o militar, quando ele tem uma missão, ele quer bem cumprir aquela missão, ele quer saber onde está escrito, ele quer ler, ele quer fazer, né, tudo direitinho. Mas, por exemplo, no caso de crime contra a mulher, é muito difícil prestar o devido acolhimento porque ele não tem esse conhecimento. E como é uma área que tem muito mais homem que mulher, é predominância masculina maciça, isso fica muito mais dificultoso. Então a gente está fazendo um trabalho, inclusive de conscientizar, de se possível colocar uma encarregada do sexo feminino para fazer esse acolhimento. A gente precisa capacitar esses militares que vão exercer a Polícia Judiciária Militar, porque isso é importante. Doutora, a gente vai poder falar um pouco mais à frente, embora o tempo é curto, né, sobre esse trabalho que a senhora tem também na área de defesa da mulher militar, mas eu gostaria de explorar um pouco essa chegada da senhora na magistratura, até porque tem muita gente que nos acompanha e eu gosto de passar ao nosso espectador algumas histórias bonitas como a da senhora, né? Então, a senhora pudesse falar de forma rápida como é que foi essa trajetória para que a senhora efetivamente passasse num concurso tão escasso, né? Porque de fato são poucas vagas, demora-se muito tempo para abrir um concurso e de fato, para passar no concurso desse, é igual concurso para cartório, né? Que é muito concorrido, muito difícil. Né? É muito, eu brinco que são provas de resistência, né? Cada fase a gente vai resistindo e vai continuando. Mas assim, como eu falei para vocês inicialmente, meu sonho era ser juíza federal da Justiça Militar, na época era juíza auditora, porque eu queria muito essa área e eu me apaixonei pela área. Aí eu comecei a estudar muito, então assim, na época, eu não tinha... Hoje em dia a gente tem uma quantidade tão grande, Luciano, de aulas online gratuitas, de material gratuito, mas na minha época não tinha. Não tinha nem curso preparatório para essa área, tinha só uma pós-graduação que era no Rio de Janeiro. Eu morava em Brasília, então eu ia de 15 em 15 dias, eu comprava minha passagem. Ia para o Rio de Janeiro para assistir a aula aos sábados. Lembro que tinha até uns CDs de gravação de vídeo, né? Que algumas pessoas rolavam, né? O pessoal gravava, nossa, né? Era uma coisa bem assim rudimentar perto do que a gente tem hoje, né? Isso. E aí eu me esforcei muito, fui estudando. E aí no decorrer do concurso, porque o concurso são 5 fases, né? Prova objetiva, prova dissertativa, prova de sentença, prova de títulos e prova oral. Eu fiquei grávida, eu era casada à época, eu fiquei grávida, eu queria engravidar. E aí, perto da prova oral, eu tava com 8 meses já de gravidez. E perto da prova oral, eu tava até no Rio fazendo curso de oratória. O meu bebezinho parou de mexer. Do nada, de um dia pro outro, minha gravidez perfeita, não tive nem enjoo na gravidez. E eu já com enxoval pronto, quartinho nova, pronto. Né? Nova. Até hoje, assim, não se sabe o que aconteceu. E aí eu fui, procurei a primeira maternidade que tinha para fazer um ultrassom e descobri que meu bebezinho tinha morrido. E foi um baque muito grande para mim, porque eu estava num momento da minha vida que era, sabe assim, você se preparou para aquele momento, era tudo, ia ser o auge de tudo que eu tinha batalhado tanto, que eu queria, meu sonho era ser juíza, meu sonho era ser mãe, eu sempre quis ser mãe.
E aí, se eu me emocionar, eu já peço desculpa, tá? Porque essa história, Não, pra mim, é é sempre perfeitamente assim. compreensível, doutora. E aí, eu falei, gente, agora, o que que eu vou fazer? Aí eu voltei pra Brasília e o médico falou pra mim, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas você vai ter que entrar em trabalho de parto, porque tem que tirar o bebê e não sei o quê. E aí, assim eu fiz, fiquei 22 horas em trabalho de parto induzido. Foi muito triste, porque eu cheguei na maternidade, eles não estão preparados para uma mãe de um bebê morto. Então, colocaram um bercinho do lado da minha cama. Aí eu falei para a enfermeira: "Não, mas o meu filho, ele já tá morto, ele vai nascer morto". Ela: "Ai, desculpa". E aquele sofrimento, sabe? E eu descia pro centro cirúrgico para ver se ia ter o parto e não tinha. E aí eu ouvia as outras mães, os bebezinhos chorando, foi tão doloroso. E eu pensava: "Meu Deus, por que que eu tô passando por isso, né?" Enfim, aí aconteceu o parto e tudo mais, a gente fez um enterro, foi super triste, um caixãozinho bem pequenininho, e eu tava muito abalada, mas eu pensei assim, lá no hospital ainda. Bom, se aconteceu isso, se Deus, né, permitiu que isso acontecesse, tem uma razão de ser, eu tenho que aceitar. Mas eu preciso continuar no foco pro concurso, porque faltava 3 semanas pra prova oral, e eu não podia perder essa oportunidade, essa chance da minha vida. E aí, assim que eu saí, no dia seguinte, eu lembro que minha mãe até veio, meus pais vieram, né, pra me dar um apoio, eu falei, não, eu vou estudar. E aí eu voltei pra casa e comecei a estudar. Foi até uma fuga, sabe, também, porque era muito difícil pra eu lembrar. E eu tava muito preocupada, porque eu falei assim, gente, toda a comissão do concurso sabe que eu estava grávida, porque pra prova oral tinha uma lista, tinha que preencher lá, e tinha uma grávida, que era eu, e tinha uma lactante, uma candidata que tinha tido bebê e tava amamentando. Falei, se eles chegarem no dia da prova e perguntarem, candidata, isso aqui, e o bebê? Porque eu vou estar sem bebê, né? E eu vou desandar a chorar. Assim, as pessoas, os colegas que ficaram sabendo, várias pessoas me deram muito apoio. E aí, um colega meu, candidato, uma pessoa maravilhosa, falou: Mariana, vamos fazer um treinamento para a prova oral com o doutor Aragonê, que ele é professor, tudo de curso de preparatório para concurso, uma pessoa maravilhosa, juiz aqui do DF. E eu não o conheci, fui. E ele contou pro Aragonê a minha situação. E o Aragonê fez um treino comigo, e aí fiz o treino. Ele falou, olha, eu tô sabendo da sua situação. Aí eu comecei a chorar, né? Aí eu falei, eu tô com muito medo deles me perguntarem. Ele, olha, se eles te perguntarem, você vai e fala. Só que se eles me perguntassem, eu ia ficar muito abalada. Graças a Deus que no dia da prova não me perguntaram nada. Eu fui muito bem na prova, eu tirei 9,7 na prova, foi assim, mas foi muito difícil. E eu acho assim, eu tirei uma força, sabe, que nem eu sabia que eu tinha, mas graças a Deus tudo deu certo e eu senti a presença do meu filho o tempo todo comigo, sabe, foi muito forte. Eu imagino, doutora. É uma fase crítica do concurso, né, em que mais do que até a prova objetiva, né, é muito importante que a pessoa esteja ali, né, de corpo e alma presente, né, com atenção redobrada, né, nos questionamentos, né, até porque agora, e é por isso, sim, que a gente, quando eu também ouvi a história da senhora, que é uma história emocionante, é uma prova de resiliência, né, daquelas pessoas que querem de fato, que têm um objetivo, que querem vencer. Às vezes a gente encontra, eu costumo chamar de muletas, né, para justificar algumas incapacidades na vida, né, que os obstáculos se apresentam, né, e a senhora, numa fase em que mais a senhora precisava estar centrada, acontece um evento dessa natureza, né, é até inimaginável, né? Ainda mais sabendo, né, do carinho que uma mãe tem pelo seu filho, né? Mas, graças a Deus, a senhora passou, né, de forma meritória no concurso e também, logo depois, eu sei disso, mas a senhora vai poder dizer o que aconteceu depois, né? Porque as histórias são assim, momentos de dificuldade, apresentam-se os obstáculos na nossa frente, mas Deus não dá uma cruz maior do que a gente não possa e não tenha capacidade de carregar, né, doutora? É verdade. É verdade. Logo depois, realmente, eu acabou o concurso, eu fui viajar, né, para dar uma espairecida, esperar a nomeação, que demorou um pouquinho, e eu voltei grávida. E aí, né, como ninguém soube o que aconteceu comigo, porque suspeitavam que eu tinha trombofilia, que é uma doença que algumas mulheres podem desenvolver na gravidez ou podem ter normalmente, né? Eu fiz vários exames, todos deram negativos, mas quando eu descobri que eu tava grávida de novo, eu me apavorei, Luciano, porque eu falei, gente, agora, será que vai acontecer de novo? Mas eu tive que tomar uma injeção de anticoagulante todos os dias durante as gravidezes, né? Porque eu tive depois, engravidei do meu filho Felipe, depois do meu filho Rafael, e todos os dias aplicando a injeção. Aí no final, depois que, graças a Deus, deu tudo certo, eles nasceram, deu tudo certo, eu fiz uma foto, né, com cada um deles, com todas as seringas, porque o amor de uma mãe é algo assim, não tem como medir. A gente suporta tudo. E o presente veio dobrado, né? Dois É, meninões, né?
Estão com quantos anos eles? O Felipe tá com 7, o Rafael fez 6. 6 e 7 anos, né? É, Olha que legal, né? Que bom. é, Mas é assim, a vida tem momentos difíceis e tem momentos de felicidade, é. né? Conseguiu aprovação no concurso, logo depois ficou grávida, né? Já Uhum. tem aí 2 meninões, né? Inclusive eu tomei posse, porque como demorou, eu tomei posse grávida do Felipe já na reta final da gravidez. E aí eu fiz o curso de formação todo com barrigão, mas aí deu tudo Cara, certo, que ele nasceu logo em seguida. Ele esperou direitinho. rapaz, que história, viu? É É, uma história muito emocionante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão lá nos acompanhando agora podem sentir, né? E podem se vir. E é interessante que a gente se espelhe nessas histórias, né? Às vezes, qualquer dificuldade, né, que a gente tem na vida, a gente deixa de lado, né? Às vezes já está quase para conseguir passar no concurso ou quase, né, atingindo o objetivo e as intempéries da vida aparecem e você desiste, né, é. daquilo que é a sua predestinação, né, no caso. E a Justiça Militar ganhou uma grande magistrada, né? Mas eu acho assim, todo mundo que estuda para concurso tem alguma história de superação para contar, porque é algo muito difícil. A gente tem que deixar de lado várias pessoas que a gente ama, né? Coisas que a gente gosta de fazer. Eu me lembro que eu me sentia culpada o tempo inteiro, porque assim, se algum momento eu falava, não, não tô conseguindo estudar, vou assistir um seriado. Nossa, eu não conseguia estar presente. Eu lembro natais, a minha irmã me dava sempre um livro de Natal. Aí até uma vez ela escreveu, não se sinta culpada por ler esse livro. Porque eu tava com a minha família, mas eu falava, gente, eu deveria estar estudando, sabe? Então, assim, eu acho que tantas pessoas enfrentam tantos problemas e a gente às vezes não sabe, né? A gente precisa ser empático, ter carinho com as pessoas, procurar dosar as palavras, porque a gente não sabe as batalhas que as pessoas estão travando. Então, realmente é muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo e realmente, assim, foi um período muito difícil e eu me esforcei muito e sou muito grata a Deus por tudo que eu consegui, porque eu preciso dar o crédito a mim por ter continuado, mas ele me permitiu que eu continuasse, sabe? Que eu tivesse força, que eu continuasse. E deu tudo certo, graças a E, Deus. doutora Mariana, é importante na sua fala agora, me veio à mente, e já vinculando ao trabalho que a senhora também exerce em paralelo, né, na defesa da mulher militar, e é muito importante esse trabalho que a senhora desenvolve. De modo geral, hoje até de manhã eu tive a oportunidade de dar uma entrevista, né, para falar sobre feminicídio e violência doméstica numa uma rádio aqui no Distrito Federal. A gente tem um trabalho, depois eu até falei para a senhora não esquecer de levar o livro que eu vou Faço presentear a senhora de questão. feminicídio e violência, que foi um trabalho que a gente desenvolveu durante um ano, né, com policiais militares de 3 estados, justamente apresentando propostas, né, ações, projetos e programas desenvolvidos pelas forças policiais no sentido de atender, né, a mulher vítima de violência doméstica e atender, infelizmente, né, prestar uma assistência a esse fenômeno, triste fenômeno que acontece na sociedade brasileira. Hoje eu até tive comentando, doutora, inclusive eu fiquei entristecido quando eu me ative em alguns números, né? De 2017 para cá, nós tivemos a redução de 1/3 dos homicídios no Brasil, de mais de 65 mil para 40, pouco, entre, né, em torno de 40 mil homicídios tivemos ano passado. Uhum. Então, uma diminuição de 1/3. E, ao contrário, praticamente no mesmo período, nós tivemos um aumento no número de feminicídios de também 1/3. Né? É lógico que a categorização, né, do crime, a tipicidade ficou mais esclarecida e, obviamente, esses números foram encorpados, né, também por essa questão, mas é uma questão controversa que até os especialistas tentar compreender por que o número de homicídios, de forma geral, diminuiu e os feminicídios aumentaram. Uma outra observação que eu faço, e já antecipando a vossa fala nesse aspecto, é de que até em países extremamente tranquilos e seguros e não muito violentos, como Portugal, que é um dos países mais pacíficos do mundo, a gente ainda percebe a presença da violência doméstica e do feminicídio nessas sociedades ditas mais evoluídas, né? Então, é um fenômeno que, infelizmente, acomete a sociedade no mundo inteiro, não é só no Brasil. No meio militar, e aí assim, eu não tenho dúvida que o militar ele é diferenciado, não porque ele é melhor, mas é porque justamente a força normativa, a questão da hierarquia, da disciplina, o meio em que a gente vive, talvez assim, o aço
né, como o aço forjado no fogo bravo, ele nos dá uma resiliência maior para enfrentar algumas intempéries que acontecem na vida, né? E aí eu fico aqui imaginando, quando a senhora estava falando, né, nessa experiência de quase uma década como militar, e a gente sabe que a mulher tem as suas dificuldades de convivência nos espaços, né, profissionais, existe a questão do assédio, existe uma série de outras questões que afetam o universo feminino. E nas forças policiais e também nas forças armadas, que, querendo ou não, é um universo particularmente muito masculino. Até tivemos aqui a presença da Coronel Maria Costa, que foi soldado e foi coronel de polícia, né? E foi da primeira turma de policiais militares. Então, até a gente conversando aqui, eu tentando imaginar se hoje há algumas dificuldades, inclusive há relatos na internet, né? Até a gente estava comentando antes da entrevista, de policiais militares do sexo feminino que saíram das suas instituições, segundo elas, por sofrer alguns abusos tal, e deixaram as suas instituições. A gente tem alguns relatos nesse sentido, né? Então, eu acho interessante, porque a senhora teve essa oportunidade de ser militar, né, durante quase uma década, e hoje tem um trabalho muito interessante junto eu acho que é ouvidoria, né? Ouvidoria da Mulher, da Justiça Militar. A senhora poderia falar um pouquinho desse trabalho que a senhora desenvolve? Esse assunto é apaixonante para mim. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar com relação a esses índices é que a questão da violência contra a mulher é um fenômeno mundial, porque a sociedade é muito machista e patriarcal, então a balança está sempre, o poder está sempre na mão do homem, e a mulher é vista como um ser humano de segunda categoria, bem dizer, né? Claro que em alguns países isso está mudando um pouco, porque tem políticas mais firmes de igualdade de gênero, mudanças culturais, mas é algo que a gente vai analisar a longo prazo, porque ainda estamos caminhando muito, ainda a passos muito pequenininhos, mas estamos indo nesse sentido. Dentro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, a gente nota que, por ser um universo que é mais masculino, que é mais restrito, para a mulher, essa questão dessa violência, desse machismo, do sexismo e até da misoginia é algo mais escancarado, porque a mulher sente mais. Ela sente isso logo que ela chega. Seja pela maneira de piadinhas, do descrédito da palavra dela, da competência dela. Então, nós mulheres, a gente sempre, desde que nasce, nós somos objetificadas sexualmente. A nossa indústria motiva isso, fomenta isso, e a gente é sempre vista assim. Então, dificilmente uma mulher, a pessoa vai olhar para ela e vai falar, nossa, que mulher competente. Primeira observação que vai se fazer com relação àquela mulher é com relação à aparência física dela. E muitas vezes, quando queremos elogiar uma mulher, a gente elogia a sua beleza porque fomos ensinadas assim. Então as mulheres também reproduzem o machismo porque é algo que nós fomos ensinadas. E estamos em processo de desconstrução, de aprendizado e tudo isso. Dentro do militarismo, a gente nota que a mulher sofre mais por ser um ambiente mais masculino e por ela não poder se insurgir contra em virtude da questão da hierarquia. Porque muitas vezes a hierarquia, a pessoa usa isso como escudo para práticas misóginas, práticas de violência contra a mulher, e a mulher fica com medo de como é que ela vai reagir, né? Se isso vai voltar contra ela. Então é muito importante que a gente desenvolva uma política dentro dos quartéis de proteção à mulher. E isso não é mimimi, não é besteira. As mulheres não querem um tratamento diferenciado, elas só querem ser respeitadas. Então essa política de debater o assédio, de ter nomeação de uma ouvidora mulher, de ter um atendimento diferenciado quando existe algum relato, é importante. Aí me falam assim, Luciano, mas às vezes a mulher mente, porque ela fica com raiva do homem, porque ela quer uma vingança, e de fato isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, ela também vai ter que responder a um procedimento, a um processo, eventualmente por denunciação caluniosa. Quando a gente vai analisar as estatísticas, dá para perceber que a mulher é muito mais vítima do que causadora de práticas criminosas nesse sentido. E aí, a gente chega num ambiente muito delicado, porque é muito difícil alguém reconhecer que na sua organização militar tem assédio, tem prática discriminatória. E a gente já nota quando traz algumas questões, por exemplo, quantitativo de ingressos de mulheres nas forças, porque às vezes, na polícia militar, em algumas áreas, alguns estados, tem um número mínimo, um percentual mínimo, aliás, um percentual máximo de mulheres para ingressar. E aí, já tem questionamento. Mas tem o percentual, para elas é tudo diferente, o TAF é diferente, quer direito igual, mas o TAF é diferente, quer fazer menos flexão, As mulheres e homens são diferentes biologicamente, então a gente precisa analisar a igualdade dentro dessas diferenças, né? E assim, é importante ter uma mudança de cultura, porque a mulher dentro desse meio, ela vai sofrer muito mais porque ela vai ser mais silenciada.
E quando eu fiz a pesquisa com o Dr. Rodrigo Furró, que é um magistrado que eu respeito demais, uma pessoa que tem um conhecimento incrível, muito conhecimento na área militar também. Foi capitão, né, da Polícia Foi Militar. capitão da Polícia Militar, é um estudioso do direito militar, Isso, possui várias obras nesse sentido. Uma referência. Uma referência. E apaixonado pela polícia. Pois eu é. costumo dizer que ele saiu da polícia, mas a polícia não saiu dele. Não saiu, né? ele continua estudando, debatendo, falando, né? É um grande especialista. E aí a gente conversou sobre realizar uma pesquisa de caráter nacional sobre assédio sexual nas instituições militares. Nós fizemos lá na pandemia, então foi assim, bem diferente, porque a gente fez algumas entrevistas até online à época, e de um universo de quase 2.000 mulheres que responderam à pesquisa de maneira anônima, 74% relatou ter sofrido algum tipo de assédio sexual nas suas carreiras. E aqui falando assédio sexual não só do crime, mas assédio sexual no sentido amplo, que pode enquadrar em outras condutas criminosas, por exemplo, importunação sexual, até estupro, tinha relato. E eu vou falar pra você que eu fiquei muito pesada, eu saía das entrevistas muito mal, porque os relatos eram muito pesados. E muitas mulheres me procuram depois que eu palestro, ou até no Instagram, pra relatar fatos, pra onde quem eu procuro, pra onde eu vou, quem vai me socorrer, o que eu faço? Porque a primeira coisa que elas têm medo é do julgamento dentro da corporação. Porque elas vão relatar que sofreram assédio, vão falar, tá, mas elas estavam dando mole pra esse cara? Porque tem aquela coisa militar, eu fui dar uma palestra num colégio agora que admitiu mulheres, e as meninas falaram pra mim, doutora, eu sou de sorrir muito, e já me falaram que eu não posso sorrir, porque senão meu colega vai achar que eu tô dando em cima dele, que eu tô dando mole pra ele. Então eu fechei a minha cara, eu mudei meu comportamento. Veja, isso é um absurdo. Tem uma jurisprudência que eu sempre trago, né, eu trago várias jurisprudências nas palestras que eu dou, mas tem um julgado muito interessante sobre um perfume, que uma militar, ela sofreu assédio porque ela estava usando um perfume que o oficial falou que despertava nele os instintos mais animalescos e a vontade dele era pular e rasgar a roupa de quem estava usando o perfume. Então, assim, para a mulher é um mundo difícil, as pessoas não conseguem entender. Imagina dentro desse ambiente militar. Então a gente precisa reconhecer que isso existe e precisa adotar políticas para que isso não ocorra, para evitar que isso ocorra. E se isso ocorrer, como a instituição vai atuar? Porque o comandante que não atua sabendo dessa situação, ele pode ser responsabilizado também criminalmente por prevaricação, inobservância de lei, regulamento ou instrução, que são crimes previstos no Código Penal Militar. É bem importante a gente pontuar isso. E a mulher, ela tem vários caminhos que ela pode procurar. Se ela não quiser procurar o âmbito interno para relatar o fato para a Polícia Judiciária Militar, ela pode procurar diretamente o Ministério Público. O Ministério Público Militar tem ouvidoria da mulher, os Ministérios Públicos Estaduais têm núcleos de gênero. Ela pode procurar a Delegacia da Mulher, porque se verificar que ali é um crime militar, vai ser feito o boletim de ocorrência e vai ser enviado para a Justiça Militar. Enfim, tem uma série de caminhos. O que ela não pode é sofrer calada e continuar perpetuando essa violência. E uma coisa muito curiosa de perceber é que quando uma militar diz que sofreu alguma violência, várias outras vêm e também falam que sofreram, porque elas se sentem empoderadas. Porque a primeira coisa que elas acham é que a palavra delas vai ser desacreditada, vai ser descredibilizada. Então é importante esse comandante ser humano e exercitar essa escutativa. Mesmo que depois se configure que não, aquilo não era verdade, mas ele vai prestar esse primeiro apoio. Porque uma das coisas que mais me perguntam é isso. Mas se a mulher estiver mentindo? Então, também haverá mecanismos para que seja apurada essa responsabilidade. É bem importante a gente pontuar. E aí, a Ouvidoria da Mulher da Justiça Militar foi criada esse ano. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para ser ouvidora. Eu estou aí com um projeto bem grande, né? Não posso dar spoiler ainda, mas um projeto bem interessante, com a participação das Forças Armadas para me auxiliar nessa caminhada, que eu acho que a gente precisa de uma atuação interinstitucional, né, para atuar. E a gente lançou a cartilha Conhecendo a Proteção Jurídica à Mulher Militar. Eu e a doutora Camila Assad, que foi minha assessora, e ela é militar da Aeronáutica, uma militar extremamente competente. E fizemos a cartilha, distribuímos em várias organizações militares que a gente palestra. E é esse trabalho, né, de conscientização. E eu já acho um ponto muito positivo que eu tenho sido muito convidada para palestrar. Porque no começo era assim, Luciano. É Dia Internacional da Mulher, vamos chamar a doutora Mariana para falar para as militares. Aí eu ia lá, falava, só que eu estava falando para um público que já era catequizado no assunto, que sofria aquela situação. Eu precisava falar para os homens, porque os homens eles têm que ser aliados nossos nessa luta de defesa da mulher. E a primeira unidade que eu fui palestrar para homens foi no Corpo de Fuzileiros Navais, lá no Rio. Eu pedi para o almirante, ele, claro, pode vir.
Foi muito interessante, porque o auditório tinha umas 800 pessoas, muitos homens, e o burburinho da plateia, quando eu vinha trazendo, porque assim, eu falo uns palavrões, porque eu trago as jurisprudências e tá lá, eu trago uns casos reais que são chocantes, e a intenção é chocar, é explicar, e não ficar só no juridiquês também para não cansar as pessoas. E comecei a desenvolver esse trabalho, e eu tenho sido muito convidada porque eles estão preocupados em bem receber, em bem tratar essas militares. Então, fui palestrar no Colégio Naval, que esse ano admitiu a primeira turma de alunas, que elas primeiro vão fazer o Colégio Naval, depois a Escola Naval para serem oficiais, né? Palestrei na Escola Naval várias vezes, vou palestrar na AMAN, em várias organizações militares, sempre que eu posso, eu faço questão de ir até lá, porque eu acho que o papel do juiz é mais do que atuar na jurisdição, é estar perto do cidadão, é fazer esse papel de transformação, agente de transformação social mesmo. E eu acho muito importante a gente explicar para as pessoas, né? Explicar como é que isso tem que ser, como deve ser tratada a mulher, o que é violência de gênero. Inclusive, eu defendo que essa matéria deveria ter nos cursos de formação e aperfeiçoamento militares de carreira. Acho muito importante. Justamente porque muitas vezes essas condutas, elas são muito naturalizadas, porque as pessoas foram ensinadas assim. Então elas acham que tudo bem falar que a mulher é enfeite de quartel, que a mulher vai tirar um serviço ali e hoje o serviço está florido, estamos aqui com uma mulher. Não tem que falar essas coisas, é uma coisa que constrange, né, desconfortável. E isso falando de uma maneira bem tranquila, porque tem condutas muito piores, que a gente já ouviu, que foram narradas na própria pesquisa mesmo. Então mudar essa cultura para tratar com respeito as mulheres, para elas se sentirem que estão num ambiente seguro e serem respeitadas como profissionais. E a senhora falou de mudança de cultura. De fato, há uma necessidade, e a sociedade brasileira tem mudado, né? Por exemplo, havia aquela expressão, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje a sociedade ela está bem mais esclarecida em relação a isso, né? Porque é importante, né? A maioria dos casos de feminicídios, houve uma comunicação anterior, alguma instância, ou algum familiar, ou parente, ou vizinho, tinha conhecimento das primeiras agressões. Então a gente percebe que a cultura ainda precisa ser modificada, tem melhorado nesse aspecto, mas a gente precisa estar mais atento a as questões de violência, não só física, né? Mas a gente sabe que existe a violência psicológica. Então, e aí a gente hoje até estava debatendo mais cedo isso, é uma responsabilidade de todos, a sociedade como um todo. Não adianta só a gente achar que é só um assunto de polícia, né? O vizinho tem que ficar atento. No caso das instituições policiais e também militares, e na fala da senhora eu até me lembrei de um relato, eu posso até falar aqui porque foi um relato público num grupo que a gente participava, de uma policial militar feminina, hoje até ela é tenente-coronel da Polícia Militar. E o relato dela foi que, após muita análise e terapia, ela chegou à conclusão que, muito nova, quando ingressou, né, na Polícia Militar, numa academia, com 17, 18 anos, ela teve que se moldar àquele ambiente. E ela percebeu, aos 40 anos, já mãe, né, de 2 ou 3 filhos, de que ela tinha perdido a essência dela de mulher em virtude da profissão que escolheu. E hoje ela até brincava dizendo que estava num processo de desconstrução, buscando a feminilidade que ela havia perdido na academia. Eu achei assim tão interessante, e aí conversando sobre essa questão com outra amiga que a senhora conhece, ela falou, pois eu às vezes sou até criticada porque no ambiente policial sou bem feminina, né, mas eu busco não perder essa minha essência. Então, esse relato, ele é muito interessante porque seja a mulher que se esforçou para manter aquilo que ela é, né, como conduta de ação, e obviamente cada mulher ela tem, né? Às vezes ela é um pouco mais antifrágil, ou às vezes a mulher é um pouco mais sensível, como também o homem, né? E outras, até numa questão de sobrevivência, aquele ambiente tiveram que se moldar a um ambiente, um ambiente árido, que no caso é o policial, né? No combate à violência, todos os dias, numa guarnição, na madrugada, combatendo o crime, tendo contato com aquilo que há de pior na sociedade,
fica até difícil você não criar uma resistência, né? Criar um estereótipo de guerreiro, né? De antifrágil. Só que há desencontros, né? Ao longo da vida e chega um momento como essa colega, após terapia, ela conseguiu identificar. E quantas não identificam essa alteração na sua essência e também as violências ou as situações, e eu digo porque nós, ao longo da carreira, a gente tem amizades com colegas, né, do sexo feminino, são policiais também, e às vezes a gente, um pouco mais próximo, né, no nível de amizade, há comentários. E todas as minhas amigas, minhas colegas de profissão, relataram situações extremamente complicadas que elas tiveram no ambiente de trabalho, né? Então, esses relatos e esse trabalho desenvolvido pela ouvidoria, achei fantástico. Eu até acho que deve ser replicado, e com certeza vai ser replicado no Brasil inteiro. Eu acho que a senhora tem que sair espalhando essa semente aí, porque é uma semente necessária, importante. Eu tenho 2 filhas, uma delas eu até brinco, eu não quero forçar, mas eu gostaria, ficaria muito feliz, pelo menos uma delas fossem militares, fossem policiais, me sentiria muito honrado, né? Até brincando de passar minha espada para elas. Tem uma filhada agora, sobrinha, que está muito animada, está estudando, eu ficaria muito honrado. E eu fico pensando assim, são os meus maiores tesouros, né? Escolher essa profissão e, ao mesmo tempo, eu querer que elas assumam essa profissão, mas ter conhecimento, né, de algumas histórias. E sei que elas, ao ingressarem na instituição, também sofrerão essas situações que obviamente, eu espero que elas melhorem consideravelmente, porque, como a senhora relatou, não é um problema do Brasil em si, né? É um problema da humanidade, né? Sim. Dessa relação que há entre homens e mulheres. E hoje cedo eu estava falando, né, quando eu converso, minha filha tem 12, a minha outra tem 2 anos, mas eu já começo a conversar com a minha filha de 12 anos para que ela saiba identificar nas amizades, né, com os coleguinhas na escola, seja nos relacionamentos futuros que ela for ter, assim, no primeiro contato, né, de uma comunicação mais rude, né, uma alteração de entonação, às vezes um empurrão, um descontrole emocional por parte do outro, que ela consiga, naquele momento, saber lidar e deixar uma mensagem muito clara que aqui não, né? Comigo, Nossa, isso é super não, importante. né? Obviamente, a gente sabe que as relações elas são marcadas, às vezes, pela dependência emocional, pela dependência econômica e financeira, né? Mas a mulher, ela tem que assumir, de fato, esse protagonismo que ela vem assumindo, né? E algo que a gente percebe, né? Eu, em algumas reuniões que eu vou, no terceiro setor, movimentos diversos envolvendo o terceiro setor, geralmente de cada 10 pessoas que estão nesses movimentos, nessas reuniões, buscando mudanças, alterações, né? 9 ou 8 são mulheres e 1 ou 2 são homens. Você pode observar nessas reuniões, tal. Então, a presença feminina nesses ambientes de mudança é muito elevada. O homem participa muito pouco desses movimentos. E os homens também, de certa forma, eles estão muito distantes desse movimento em defesa, né, contrário ao feminicídio e à violência doméstica, né? Então, a gente sempre vê como atores, embora é necessário, que nem a senhora falou, né, uma ouvidora mulher, para, obviamente, a mulher se sentir à vontade, mais à vontade. Eu até estou orientando uma mestranda, né, uma capitã nossa, que o campo de estudo dela é sobre legística, ou seja, tratamento interno que a Polícia Militar, no caso do Distrito Federal, dá ao tratamento da violência doméstica e feminicídio, tanto para o público externo como para o público interno. Para que ela está analisando todo o nosso corpo legístico, interna corporis, para verificar se existe uma adequação que pode ser melhorada, como é que nós estamos. Eu que fui da corregedoria, inclusive nesse livro, o nosso artigo é justamente sobre uma instrução normativa que a nossa corregedoria tem em relação a esses casos, e já há um caminhar assim, muito positivo nesse sentido, no caso de encaminhar
esses processos para policiais militares femininas, que obviamente vão ter uma capacidade melhor de analisar a questão. No caso de violência doméstica, ter um espaço adequado para o atendimento, até na nossa corregedoria, porque há, né, há casos de violência doméstica envolvendo policiais militares, há casos de casais militares, e é muito complexo, né, quando os dois são militares e há atos de violência, né, na relação, há uma complexidade muito grande, né, doutora? É verdade. E aí isso vai também para a caserna, porque isso acaba tendo reflexo dentro da caserna. Mas achei interessante que você pontuou de já empoderar as suas meninas, porque a gente nota que hoje em dia as coisas estão mudando justamente por esse movimento de empoderar as mulheres, porque nós seres humanos, somos categorizados para atuar de acordo com performances de gênero. Então, a menina, ela aprende desde pequenininha que ela tem que ser boazinha, ela tem que sentar de perninha fechada, ela não pode alterar a voz, e é muito difícil para ela falar um não, porque aí ela vai estar contrariando aquilo. E o homem é ensinado a impor suas vontades, a fazer o que ele quer, a dizer o que ele quer, né, a lei do mais forte, e a mulher não. Então, a gente está mudando esse cenário agora, porque a mulher, ela precisa dizer o que ela quer, o que ela não quer, ela precisa estar confortável com isso, e por isso ela vai traçar esses limites. Daí, quando a gente transporta isso para a área militar, a gente nota uma segunda barreira. Por mais que a mulher seja empoderada, dentro da caserna, ela vai ficar com receio de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa por conta do ambiente. Então, vamos ver o aspecto de um crime militar praticado contra uma mulher militar, o reflexo dentro da caserna. Tem um crime que tem no Código Penal Militar, que não foi pensado tendo a mulher como vítima, que é o crime de violação de recato. Acontece muito do militar pegar o celular dele, filmar a mulher dentro do alojamento ou dentro do banheiro trocando de roupa, tomando banho, utilizando vaso sanitário, e aí ele passa essas imagens para os colegas. Para a mulher civil já é muito difícil essa exposição, já é uma violação muito grande, uma violência. Imagina para a mulher militar. Como é que ela vai tirar serviço com outros militares, dar uma ordem ali, um comando, e aquela pessoa vai estar rindo dela, vai ter visto ela nua, a velocidade que essas imagens se espalham. Então a mulher militar, quando ela é Mas vítima... for superior, né? Exatamente. A velocidade dessas imagens, hoje em dia, isso daí vai num nível internacional. Então, quando ela é vítima de um crime militar, ela é duplamente atingida como mulher e como militar. E as consequências para a vida dela são inúmeras. E quando é praticado entre militares, as consequências também são muito grandes para dentro da caserna. E a gente tem que tomar cuidado porque esses militares, eles sabem manusear uma arma. Eles tiram serviço armado. Então, a potencialidade de acontecer alguma coisa pior, escalar, progredir para uma coisa pior, também tem que ser considerada. Então, tem que analisar todos esses vieses. Mas eu acho muito importante a mulher se empoderar e a gente mudar essa cultura, essa educação. E eu vejo assim, Luciana, até na minha atuação como magistrada, porque por ser uma mulher juíza, eu sempre enfrentei essa questão, porque nós mulheres a gente enfrenta isso desde que nasce. Mas eu noto, por exemplo, que eu preciso fazer valer minha autoridade, eu penso, eu não posso, numa audiência, por exemplo, os ânimos estão exaltados das partes. Eu não posso elevar muito a minha voz, senão vão falar que eu sou histérica. Então eu tenho que esperar, falar, né, de uma maneira assertiva, mas sem poder me exceder. Se fosse um homem, a situação seria outra. Seria totalmente aceitável. E outra, não, a situação nem ocorreria contra ele, porque respeitariam a autoridade dele. Quantas vezes eu não sou interrompida? Quantas vezes em grupos de trabalho, que eu faço muitas coisas, né? Eu falo uma situação, trago uma ideia, as pessoas não ligam. Vem um colega e fala exatamente a mesma coisa e as pessoas dão crédito. Mas aí eu falo, mas eu acabei de falar isso. E isso são microviolências, micromachismos que a gente passa no nosso dia a dia. É muito difícil. Aconteceu uma situação logo no começo da minha carreira, que eu estava num seminário no TRF, e chegou um militar da reserva para falar com outro juiz que trabalha comigo, que ele tem muitos anos de magistratura. Ele falou, doutor fulano, e aquele processo do homicídio? Lá era um caso bem complexo e tal. Como é que tá? Eu falei, não, esse processo não é meu, é da doutora Mariana. Aí ele virou para mim, e você aí é estagiária dele? Aí eu falei, não, eu sou a doutora Mariana. Demorou uns segundos para ele entender, sabe, que ali é uma mulher, uma juíza, porque eu era mais nova. Eu não sei na cabeça dele qual era o estereótipo de magistrado que ele tinha, certamente um homem, e um homem mais experiente, né? E aí ele, não, doutor, eu queria saber. Eu falei, olha, você vai ter que consultar lá no site. Mas aquilo, naquele momento, foi algo que me impactou demais. Pra que chegar e falar assim, não desmerecendo em nada uma estagiária, porque eu fui estagiária, é um trabalho extremamente importante, mas o jeito que ele falou, da maneira como foi,
Então, a gente passa por isso em todas as esferas. Eu falei aqui que eu tive, né, várias gravidezes e a gravidez do Felipe e do Rafael foi muito próxima uma da outra. E eu ouvi de uma pessoa na minha justiça falar, não, essa juíza aqui adora uma licença maternidade, é uma atrás da outra. Quer dizer, a pessoa acha que eu vou ficar 6 meses em casa assistindo televisão. E mesmo que fosse, se eu quisesse ter 10 filhos e ter 10 licenças maternidades, ninguém tem nada com isso, é um direito que a lei me dá. Então, a gente precisa mudar essa cultura, essas piadinhas, esses comentários. É muito difícil. E a gente tem que vivenciar isso todos os dias. É diário. É diário. E precisamos mudar essa cultura. Então, assim, é muito importante, eu acho, nessa geração mais nova que tá vindo, e tá vindo diferente já, tá vindo questionadora, tá vindo tolerante, mais tolerante, a gente ensinar isso. Sabe? E também ensinar para as pessoas que estão aqui, os mais velhos, que vieram de uma educação diferenciada, mais machista, que eles precisam mudar, que não é mais aceitável tratar a mulher dessa forma. Doutora Mariana, eu estava aqui olhando o horário, assim, é lamentável caminhar para a parte final do nosso bate-papo e com certeza a senhora vai ter que vir aqui novamente, porque virei com prazer. A gente tinha muita coisa para conversar, mas o tempo é curto, né? Eu sei que a senhora também tem uma agenda apertada, mas eu gostaria de encerrar, né, perguntando para a senhora, a gente teve a oportunidade de falar aqui muito do campo profissional, né? Embora a senhora também falou do campo pessoal. Mas eu gostaria de saber quem é de fato a Mariana Aquino. O que a senhora gosta de fazer nas horas vagas, o hobby da senhora? Eu agradeço muito pela pergunta, é bem complexa, né? Eu me pergunto várias vezes quem sou eu, mas eu gosto muito de jogar vôlei. Eu tenho um time, eu jogo por um time de vôlei de quadra, né, lá no Rio. A gente vai disputar um campeonato agora, em julho. Eu sou levantadora, jogo vôlei na praia também. Olha isso, aí os nossos ouvintes, alguns seguidores da senhora não sabiam, né? Pois é, eu sempre divulgo as coisinhas do vôlei porque é minha paixão. Eu retomei, né? Eu jogava quando eu era adolescente, eu retomei agora, é muito bom. E eu gosto muito de ler. Gosto de assistir seriado, gosto de viajar e amo estar com os meus filhos, estar com as pessoas que eu amo, com o meu noivo também que é juiz. A gente troca muitas experiências, é muito bacana. E eu fico muito feliz, assim, quando eu posso conciliar, que eu também amo muito o meu trabalho. Então, quando eu posso conciliar as coisas, quando eu posso vir a trabalho e também encontrar uma amiga, sabe? Aqui em Brasília eu tô vindo muito, Luciano, muito. Então, eu procuro fazer várias coisas ao mesmo tempo, dou um jeito de encaixar na agenda as coisas, mas eu não posso descuidar do lado pessoal também, que é muito importante. E eu sou essa pessoa, assim, eu procuro ser uma pessoa de bem com a vida, mas tenho os meus momentos também de tristeza, de fraqueza, de síndrome da impostora, mas procuro me autoanalisar, trabalhar essas coisas, melhorar, né? E ser a melhor versão de mim mesma sempre, tô sempre buscando isso. Doutora Mariana, muito obrigado, né, pela presença aqui no nosso podcast. Eu espero que não seja a primeira, né, e a última vez, né? A gente tem, como eu disse, muita coisa para conversar, a senhora tem muito a contribuir, né? Brasília fica muito feliz com a sua presença e é importante esse trabalho e eu espero que a senhora venha aqui falar, né, da evolução desse trabalho junto à ouvidoria, que possa mencionar, né, os vários estados, né, que aderiram a essa importante iniciativa em defesa, em prol da mulher, né? Então, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer e voltarei sempre que for convidada. É um prazer estar aqui, poder falar desses temas e falar um pouquinho sobre a minha carreira, a minha trajetória. Obrigada. É isso aí. Mais um podcast que a gente encerra aqui com uma história belíssima, né, de vida pessoal e profissional, uma história de resiliência, e mencionar, né, que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que já conta aí com mais de 100 mil seguidores, recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, da B2 Move, da TFI Internacional e também da Smart Chute Brasil. Até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Um forte abraço a todos.